Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos crescer em conhecimento. Você já viu essa situação? Um escravo perseguir aquele que não é escravo? Se na época da escravatura, ou hoje em dia mesmo, vamos supor, um inferior perseguir o superior. Não tem lógica isso, não tem lógica. Principalmente se for escravo, né? Mas no mundo espiritual, minha gente, meus amigos, meus irmãos, é tudo completamente às avessas do que nós pensamos, do que nós percebemos. Vamos para o livro de Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo 29. Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A palavra de Deus nos exorta, fala que tudo que foi escrito aqui foi para nos ensinar, né? E esse texto aqui que eu acabei de ler, ele tem um ensinamento muito grande mesmo. Se você foi liberto por Jesus Cristo, conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará, você é filho da livre, né? Porque aqui está fazendo uma comparação quando Abraão teve aquele filho chamado Ismael, e depois ele teve um filho nascido sobrenatural chamado Isaac. Ismael nasceu segundo a carne, como diz aqui a palavra no versículo 29 que eu tinha lido para vocês, né? E hoje, se você realmente, de fato, é livre, você vai ser perseguido pelo filho da escrava. Nós devemos notar aqui que a escrava, o filho da escrava, ele tem o mesmo pai do filho da livre. Como é que nós vamos entender esse texto aqui? Esse texto aqui, como é que nós vamos ser perseguidos, né? De quem? Quem é esse filho da escrava que vai nos perseguir? Você já parou para pensar sobre isso? Você lê esse texto aqui, você entenderia o que Deus quer falar através desse texto para você, né? Para nós entendermos, nós devemos ir para o versículo 26. Vamos ler o 25, né? Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém, é livre, a qual é mãe de todos nós. Meus amigos, meus irmãos, esse texto aqui já jogou luz. Esse texto aqui está falando do sistema religioso de hoje, dos nossos dias. Porque o sistema religioso fala, Deus é o meu pai, não é assim que falam, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, meus amigos, meus irmãos. Eu senti na carne esse texto aqui. Eu senti na carne. Aqueles que se dizia, olha, Deus é nosso pai, como aqui Ismael, Abraão era o pai de Ismael e pai de Isaac. E hoje é a mesma coisa, a perseguição, se você realmente é um filho livre ou filha livre, você vai ser perseguido pelo sistema religioso. Aqui está deixando muito claro que é o sistema religioso. Não está falando nem dos gentios aqui. Não está nem falando que é o gentio que vai te perseguir, mas está falando da Jerusalém, que é um sistema religioso. Você sabia que Jerusalém terrena é um sistema religioso? Esse sistema religioso, ele vem mudando a sua roupagem durante os séculos, né? Primeiramente começou lá em Jerusalém. Lembra que os apóstolos foram perseguidos pelo sistema religioso? E hoje não é diferente. Hoje nós temos as denominações, sistema religioso, que persegue aquele que realmente quer servir a Cristo. Aquele que consegue ser liberto do sistema, ele vai ser perseguido. Eu espero que através dessa breve meditação você
também tenha percebido isso aí. Agora, se você não foi perseguido até agora, algo deve estar muito errado, porque a palavra de Deus fala, né? Fala que assim é também agora, no versículo 29, está dizendo a nós. É dessa forma que acontece. É isso que o texto está dizendo, né? Você vai ser perseguido. A própria palavra de Deus fala, aquele que quer seguir a Cristo piamente vai sofrer perseguição. Eu vejo muito crente tendo uma vida muito tranquila, sossegada. Por que será? Ele não fala nada, nas redes sociais dele ele é quietinho, ele tem medo de ofender. Por quê? Será que ele é da escrava? O sistema religioso da escrava? Não, eu não quero. Esse tempo atrás, quando o René Kivitz, né, falou aquelas besteiraiadas lá de refazer a palavra de Deus, né, de uma nova releitura, uma nova revisão da palavra. Aí eu coloquei aqui no meu Facebook, né, dizendo tal, aí um pastor conhecido meu, não, ele é da paz, eu não vou entrar em polêmica. Aí eu mandei o texto lá de Provérbios, né, Provérbios 29, vamos ler aqui o Provérbios 29, que a palavra de Deus fala, né, aquele que deixa a lei. Vamos aqui para o Provérbios 29, 28 ou 29, vou ver aqui direitinho, né? O qual nós vamos, tá aqui, ó, é 28. 28, versículo 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Tá vendo? Então, quando eu venho aqui bater de frente, eu não posso ficar calado. Nós vamos ter uma peleja, como diz o texto aqui. Mas quando você vê aquele que é desse cara, que ele está concordando, aí aquele pastor, não, o René, não vou falar não, ele é da paz e não sei o quê. Então esse pastor já estava aqui no versículo 4 de Provérbios 28. Ele também estava deixando a lei, porque a palavra de Deus manda nós refutar as obras das trevas, né? E você, meu amigo, meu irmão, você que se diz verdadeiramente filho de Deus, você tem coragem de refutar também ou não? Que Deus possa abrir a tua mente em nome de Jesus. Amém.